Gálatas capítulo 5, versículo 7. É o texto base. Depois a gente vai dar uma caminhada aí, um pouquinho. Diz a revista corrigida, aqui no Data Show: corris bem. Que vos impediu de obedecer à verdade? A revista e atualizada vai dizer: vós corris bem. Que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Deus, fala aos nossos corações, é o que eu quero te pedir. Fala com cada um de nós. Encha-nos, Deus. Meu Pai, não queremos sair daqui de qualquer maneira não, Senhor. Encha-nos com teu poder, a tua graça e misericórdia. No nome de Jesus. E os que creem digam amém e amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Por que deixastes de correr? É como se o nosso querido apóstolo Paulo estivesse exatamente dizendo isso. Por que deixaste de correr? Irmãos, quantos na trajetória cristã cruzaram o seu caminho? Seja sincero, vamos. Desde quando você se conhece como homem de Deus, mulher de Deus? Fala, Edilson. Quantos cruzaram? Nós vimos em Auma, Edilson, pessoas talentosíssimas. Nós tínhamos lá um diácono que era o Adriano, e que o chamado do Adriano era expressivo, pastor. E que houveram tantos desalentos, tantos desencantos, tantas tristezas, que esse homem desistiu, resolveu cuidar da sua vida pessoal. Eu não sei se hoje ele é frustrado. Eu não sei se hoje o que ele conquistou junto com a sua esposa Patrícia e seus filhos tem trazido para o seu interior, para a sua alma, uma certeza de que ele fez a escolha certa. Não sei. Olhando do lado de cá hoje como pastor, eu diria que algo está faltando. Mas como eu sei que o Senhor é fiel para fazer cumprir todas as coisas ao qual Ele mesmo promete, enquanto há vida, há esperança. Mas eu não consegui olhar para o Adriano, e aí era um amigo, e essa música aqui mais uma vez, e era um amigo, e eu não consegui olhar para ele e não vê-lo pastor. Como é que pode, irmãos? Eu era obreiro, ministro lá, a gente era chamado de ministro na Nova Vida, e eu não consegui olhar para ele e não vê-lo pastor. Não dava. Ele já pregava, dirigia culto. Na ausência do pastor, ele que assumia. Quantos cruzaram o seu caminho, irmãos? Vamos ser sinceros. Quantos vocês viram nessa trajetória cristã ficando para trás, ficando à beira do caminho? Quantos? Quantos você olhou e apontou o dedo e disse: aquele ali, esse? Quantos? Paulo está dizendo aqui: vós corris bem. Que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O que houve com você? Por quê? E o tempo de evangelho, ao invés de te enraizar mais, de repente fez com que essas raízes não pudessem ir tão profunda, ao ponto de criar em você um alicerce em Cristo Jesus. O início da sua caminhada, como é que foi? Eu quero hoje falar de um homem, ou melhor, de um jovem que tinha tudo para dar errado, irmãos. Eu quero hoje falar de alguém que tinha tudo para dar errado. Eu podia trocar o nome desse jovem pelo meu nome. Eu não sei se esse foi o seu caso, mas a história da minha família, e a minha em particular, tinha tudo para dar errado. Eu quero falar de Davi. Eu quero te mostrar que quando a Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel, a partir do versículo de número 16, quando a Bíblia diz que o Senhor chama a atenção de Samuel: até quando, versículo 1, terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos provi um rei. Samuel, o negócio é o seguinte:
eu não quero mais Saul, eu já o rejeitei, você está com pena dele, e eu escolhi um novo rei. Meu senhor, mas como? Da onde ele vai sair? Da família de Jessé. Jessé é o pai. E o Senhor então manda com que Samuel vá até a casa de Jessé, mas Samuel fica com medo. Senhor, se Saul souber, ele vai me matar. Faz tudo conforme eu vou te dizer. Você vai dizer que vai sacrificar e vai convidar Jessé para o sacrifício. Chegando lá, você vai virar para ele e vai dizer que eu escolhi um dentre seus filhos para rei. E aí você conhece bem a história. Se não conhece, em outras palavras, em rápidas palavras, aí o que o pai faz? Manda o mais bonito. A Bíblia diz que o seu primogênito tinha aspecto de rei, já era guerreiro no exército de Saul, sabia o que era um combate. Humanamente falando, era o homem mais preparado para ser rei, ao ponto que engana até mesmo o próprio profeta, o próprio sacerdote. E Samuel, ele é enganado pelos seus olhos, por aquilo que ele está vendo. E a Bíblia então começa a narrar que Deus vira e diz: Samuel, não é este. Eu não vejo como o homem vê com o coração, mas eu, Senhor, o homem vê o exterior, porém eu, Senhor, eu vejo o interior. E quando você olha o exterior, talvez ele tenha aparência de rei, mas eu estou olhando no profundo, não é este. Eu quero começar a mostrar para você que esse jovem tinha tudo para dar errado. Como assim, pastor? Quando Deus manda escolher um rei, ou quando Deus escolhe um rei e diz para ele, será um dos filhos de Jessé, o Senhor o orienta que esse seria o segundo coração do pai. Esse será como o meu segundo coração. Mas como, pastor? Eu quero começar a mostrar para você que, humanamente falando, Davi não tinha as qualificações humanas para ser tido ou ser visto como segundo o coração de Deus. E por esse motivo eu começo a olhar para a minha vida e vejo que assim é comigo. Nós temos tudo, humanamente falando, para dar errado, irmãos. Eu costumo dizer que quando você está na posição de Deus, até o que é para dar errado dá certo. Eu tive um problema esses dias que eu precisava que alguém assinasse um determinado documento, e eu, ai Jesus, como é que eu vou fazer agora para achar essa pessoa? E eu tinha que entregar um documento para uma outra pessoa. Eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer? Irmãos, não é que a outra pessoa entrou em contato com a outra que ela também não conhecia e disse, pastor, pode entregar o documento na minha mão, que eu já localizei a pessoa e eu mesmo vou lá e vou resolver isso. O senhor não precisa se preocupar não. Até o que é para dar errado dá certo, irmãos. E a gente vai olhando e vai vendo um jovem que tinha alguns motivos para não ser tido como segundo o coração de Deus, jamais ser rei. E nós vamos analisar primeiro que até os 7 anos de idade se forma o caráter de um filho. O caráter é formado até os 7 anos. Por isso a Bíblia vai nos orientar, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Quando você orienta, quando você disciplina, quando você corrige em amor, traz para a igreja, pode ter certeza, irmãos, se desviar, vai ter um momento em que o coração vai incendiar de uma tal maneira que ela vai entender que mais cedo ou mais tarde o lugar em que ela deve habitar é na casa do Senhor. Só que eu quero começar a te mostrar como foi formado o caráter desse jovem. A Bíblia diz que depois que passam todos os filhos,
Se você for olhar a mesma história nas Crônicas dos Reis, o pai coloca o neto. O pai vai se desesperando. Vem um filho, não. Vem outro, não. Aí quando chega no sexto, que o pai deveria de lembrar de Davi, o pai não lembra de Davi e coloca o neto. Pastor, o que é isso? Davi é o 8º a ser apresentado, irmãos. O neto entrou na frente, porque o neto era criado pelo pai. Se depois você quiser eu te provo isso biblicamente falando. Ele foi completamente esquecido. Como que aquele jovem se sentiu ou se sentia? Ou como muitas das vezes você se sente, ninguém ligava para ele, irmãos. Davi tinha 2 profissões. A primeira, a pior das profissões da época, cuidar de ovelhas. O pai um dia vira para ele e diz: meu filho, arrumei emprego para você. Recentemente meu filho queria trabalhar no jovem aprendiz, até conseguimos. Pai, vai comigo, pai, que eu quero ir. Filho, espera mais um pouquinho. Pai, mas se ele insiste, eu deixo, irmãos. Não é? O jovem aprendiz paga R$700 para um jovem. Não é um dinheirinho bom para um jovem? 16 anos? Seja sincero. Mas sabe qual foi o meu medo, Cláudia? Que ele fosse para lá e deixasse de estudar. E aí não adiantou. É melhor estudar. Você não quer fazer isso, quer fazer aquilo? Cara, não perca o foco. Isso também não vai mudar a nossa história hoje. Se houvesse uma necessidade, você iria, mas não há hoje. E aí ele: pô, pai, o senhor tem razão. Sabe por quê, irmãos? Porque um pai quer o melhor para os seus filhos. E Davi, um dia seu papai Jessé disse: meu filho, sim pai, eu tenho 2 empregos para você. Aí o filho abre um sorrisão lindão, bonitão. Pai, qual vai ser o primeiro emprego que o senhor tem para mim? Você vai cuidar das ovelhas. Irmãos, ninguém queria cuidar das ovelhas. Ele foi empurrado a cuidar de ovelhas. Pastor, Deus tinha um propósito em tudo isso, legal. Mas se era a profissão mais rejeitada, como que ele se sentia lá, irmãos, cuidando de ovelhas? Fala. Pastor, qual a segunda profissão de Davi? Sabe qual foi? Entregador de marmita. Quando ele estava em casa: hoje é meu dia de folga, hoje eu vou, meu Deus, vou dormir até meio-dia. Meu Deus, eu sonho com ovelha. Quando eu fecho meus olhos, eu vejo as ovelhas tentando pular o aprisco. Eu sonho com isso o tempo todo. E agora? Hoje eu vou dormir até mais tarde. Aí daqui a pouco o pai: ei, tá dormindo por causa de quê? Vai entregar marmita para os teus irmãos. Você vai ver que é em uma das vezes que ele se rebela contra aquilo que ele ouve, que Golias fala contra o seu povo. Então ele tinha 2 das piores profissões. E ainda digo mais, ele leva o alimento, né? Corre para tentar levar o alimento quentinho, fresquinho. Aí quando ele chega diante dos irmãos, sabe o que os irmãos fazem com ele? Vai lá, seu bastardo. Vai lá, seu coisinha. Vai lá, seu trequinho. Os irmãos fazem pouco dele, irmãos. Será que assim tem sido você? Será que o mundo tem dito que você não vai sair da mesmice? Que nada vai acontecer na tua vida? Será que essa história de Davi talvez não seja uma história muito parecida com a minha e com a tua? Eu já contei nesse lugar que minha mãe, aos 4 anos de idade, daí para frente já manifestava com o espírito maligno. E quando tinha por volta de 6, 7 anos, manifestada, ela ia até o açougue e pedia aquele pedaço de carne crua e comia manifestado. Você acredita nisso? Estávamos declinados à ruína. No período em que minha mãe estava gestante de mim, por ser um filho distante dos outros em idade,
ela tentou fazer o aborto porque não queria criança. Tínhamos tudo para dar errado, irmãos. Davi teve tudo para ter um tremendo ódio dos seus irmãos. Davi teve tudo para olhar. E fora o seguinte: se nós analisarmos o Salmo de número 51 e formos ver o versículo de número 4, o versículo de número 5, melhor, coloca aí para mim. Salmo 51, versículo 5, vai dizer: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Sabe de que ele está falando, irmãos? Ele não era filho da mulher principal do seu pai, Jessé. Ele não era filho da mulher mais amada do seu pai. Aqui ele não está falando de uma ruína, de um pecado que estamos todos sujeitos, não. Ele está dizendo, está explicando por que ele foi o oitavo a ser escolhido. Quando passa todos os irmãos e o neto, aí o pai lembra. O pai lembra, porque Samuel diz: acabaram seus filhos. Eu não estou entendendo. Deus falou que me avisaria quando fosse, ele não me avisou. Acabaram, não, tem um. Quem é? Ele está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos enquanto ele não estiver sentado conosco aqui. Samuel entende que aquele menino cuidando das ovelhas seria o rei. Querido, o mundo tem olhado para você e não tem visto nada em ti. As pessoas que estão ao seu redor têm dito: é só uma questão de tempo, ele vai cair, vai dar tudo errado. Irmãos, hoje a nossa guerra não é só contra o inimigo de nossas almas, não. A nossa guerra é contra as pessoas que estão ao nosso redor, que estão dizendo: eu quero ver até onde ela vai suportar, eu quero ver até onde ele vai aguentar, eu só quero ver, eu quero ver até onde vai esse fogo de palha, eu quero ver até onde. Eu quero dizer para você que há uma unção que desceu no alto da sua cabeça. Talvez pode ser que leve anos para você assumir a tua posição, mas essa unção já desceu. Você é alguém diferente, você é alguém especial, você não é qualquer pessoa. Através da sua vida, Deus quer mostrar para você de que você foi chamado como coluna lá dentro da tua casa, como coluna dentro do seu lar. Quando tu para tudo, irmãos. Quando você desiste, todos acabam desistindo. É um fator dominó. Você coloca uma peça do lado da outra, você toca uma e vai caindo todo mundo. Deus convidou você para um sustentáculo em Cristo Jesus. Você é responsável. Você sabe como é que se mantém uma igreja? Através da unção que está sobre a vida do pastor. Está enganado. Através dos trabalhadores que esse pastor tem, que estão o tempo todo revestindo, estão o tempo todo acreditando, estão o tempo todo querendo viver. Um dos casais da igreja me procurou e disse assim: pastor, mais de um, mas dentre eles, um deles disse: pastor, se Deus tem feito milagres na sua vida, eu orei e disse: Senhor, se está acontecendo na vida do meu pastor, tem que acontecer na minha, porque eu quero ser reflexo daquilo que ele tem vivido. Nós temos tudo, ou tivemos tudo para dar errado. Talvez o nosso presbítero Eduardo nunca contou a história dele, mas um dia ele vai ter condições de contar. E às vezes você olha que está sempre comigo aqui, desde o início da minha caminhada. Deus enviou ele na segunda semana, junto com Carlos e Tamires, Carlos e Maíra, e depois Tamires. Mas aí você olha para o jovem, não tem noção da história. Você não tem noção. E ainda assim você consegue contemplar a beleza e a formosura do Senhor através da vida dele, através da voz, através dessa canção linda que Deus deu para ele. Quero te encontrar, te chamar para ser meu pai. Eu quero tentar dizer para você, irmãos, que nós tínhamos tudo para dar errado. Eu não sei, quando você lembra do teu passado, como é que você entende ele? Quando você lembra da tua história, como é que você entende? Cá para nós, irmãos, olha quantos
continuam habitando no mesmo lugar onde você morava. E olha o que Deus já fez na tua vida, olha o que Deus tem feito na sua vida, olha como é que é o esplendor do Senhor através da sua vida, olha a história, como é que modificou. Pastor, isso é porque o meu pai orou, minha mãe orou, isso é porque Deus escolheu você para fazer a diferença nos dias atuais. E Davi tinha outros agravantes contra ele. Quais, pastor? Era pequeno. Por ser pequeno não tinha postura de rei. Irmãos, você já observou que é sempre assim? Os que têm cabelo mais ondulados querem ter cabelo, e os que têm cabelo liso, ai, esse vento toda hora me atrapalha. Sim ou não? Abre a janela do carro, às vezes está no ônibus, irmãos, até no ônibus quer ficar com a janela fechada, um calor absurdo. Ai, isso me atrapalha. Nós somos verdadeiros inconformados. E aí quando não tem cabelo, diz: ah, Senhor, o dia que eu tiver condições eu vou fazer um implante. Nós somos insatisfeitos, irmãos. E Davi era pequeno, foi zombado. E os pequenos da época eram tratados com escárnio. Sabia disso? Ah lá, já vai o pintor de rodapé, o anão de jardim. Eu estou fazendo você rir propositalmente, porque às vezes você é grande de estatura, mas se sente pequenininho. Às vezes você é grande de estatura, mas a tua autoestima está lá embaixo. E o Senhor diz assim para ti e para mim, é verdade. Eu gosto muito quando o Senhor pergunta para Ezequiel: Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Aí Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Eu fico conjecturando que realmente Deus vira para ele e diz assim: sou eu que sei mesmo. E talvez eu vou dizer: Senhor, eu me acho tão pequenininho. Aí o Senhor: é verdade, você é pequeno mesmo, mas quem te faz grande sou eu que habito em vós. Fui eu que te escolhi. Tu só precisa estar ligado à videira. É interessante que diz o Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo de número 1 em diante. E isso é formidável. Todo crente deveria de aprender isso, a importância. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai o viticultor. Toda a vara que em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda a vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. E se nós seguirmos, vai embora aí, irmão. Versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Senhor está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Tu é pequenininho, tu se sente pequenininho, e Deus está dizendo assim: é com você pequenininho que eu quero fazer um homem grande. É com você pequenininho, que ninguém dá nada por você, que eu quero dizer que eu mandei meu servo ir lá. Hoje eu mandei esse pastorzinho aí ir lá e dizer para você que é com você que eu tenho um mistério nessa terra. É você que vai ser lançado no meio dos grandes. É você que vai fazer a diferença. Você é pequenininho. Ele tinha tudo para dar errado, irmãos. Quer ver uma outra coisa que ele tinha? Era ruivo. Pastor, ele era o quê? Ruivo, cheio de sarninha no rosto. E aí, ruivo pequeno ruivo. Como é que é isso, irmãos? Aqui, olha para o pastor. Ele era diferente dos irmãos. Deus te fez diferente para fazer a diferença no meio dos teus.
foi esquecido? Você sabe onde fez toda a diferença para a vida de Davi? Você sabe aonde Deus marcou? Existem pessoas, irmãos, que foram marcadas pelo inimigo da alma, outras que foram oferecidas lá no centro espírita de candomblé, de umbanda, de queto, ou seja lá como foi. Quando pequeno, você recebe uma marca lá atrás. Essa marca, o inimigo da tua alma diz assim: não tem jeito, ele é meu. Quantas pessoas, irmãos, têm sonhos, e nesses sonhos os demônios se materializam e diz: não adianta tu correr, não adianta tu ir para lá nem para cá, tu é meu. E hoje Deus vira para mim e para você e diz assim, que está jogando por terra toda essa palavra maldita do inferno, mostrando que você tem um dono, e o dono é o Senhor. Ele é que é o dono da tua vida. Você está entendendo? Por favor, diga amém. E a Bíblia diz que no versículo 12 do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Quando você tem certeza que foi chamado por Deus, dá uma alegria. As lutas vêm, mas há uma certeza que Deus te chamou. Deus te chamou para brilhar, querido. Deus te chamou, como diz a canção, para ser teu pai. E aí você vai poder dizer isso: quero te encontrar. Você não tem motivo para estar com essa autoestima tão baixa, tão lá no chão. Acredito que o inimigo da minha alma mais tem dificuldade comigo, não só o inimigo, mas aqueles que torcem contra isso. Cara, de onde esse cara tira força? Quando eu acho que terminou, acabou, ele não vai resistir. Agora ele não levanta mais, daqui a pouco está o cara de pé de novo. Sabe por quê? Quem me fortalece é o Senhor, irmãos. Não tem esse negócio de autoestima baixa, não. Não tem esse negócio de dizer que eu me sinto pequenininho, não. Quando abre uma brecha eu entro, eu não quero saber, irmãos. Eu agarro as oportunidades. Eu fui ministrar numa igreja de onde eu saí, para mim tantas pessoas. E aí o pastor me liga no dia da ministração e diz: pastor Alexandre, qual a palavra que você vai trazer? Eu digo: pastor, o que o senhor quer que eu pregue? Não, eu queria te dar uma ideia, eu queria que você pregasse isso, isso e isso, porque é um congresso de família. E você, pastor, eu prego, se o senhor quiser eu prego, mas a palavra que eu tenho é essa aqui. E quando eu comecei a falar, ele falou: para por aí, porque eu sei que Deus vai te usar nesse lugar. Eu sou alguém, irmãos, que eu fui chamado para fazer a diferença. Não importa, a porta abriu, eu estou entrando, eu não quero saber, porque eu creio que meu Deus está indo na minha frente. Assim tem que ser você. Mas eu sei das minhas dificuldades, eu sei das qualificações que impõem a minha vida e o meu ministério. Mas ainda assim, querido, se a porta se abriu, foi Deus, eu estou indo. Repete, levanta a mão, levanta para todas as áreas da tua vida. Diz assim: se a porta se abriu, eu estou entrando, porque eu sei que foi meu Deus que abriu para mim. Eu não quero saber, eu quero te dizer que mesmo pequenininho, no meio dos grandes, tem muita gente maior que eu. Para com essa mesmice de dizer que você não pode, né? Essa de pobre, coitado. Eu não, pastor, isso aí é pro fulano, mas para mim não. Um dia, pastor, quem sabe? Para com isso.
de se sentir tão vazio, tão pequeno, tão insignificante, quando na verdade eu quero mostrar para você o que fez a diferença na vida de Samuel, ou melhor, de Davi, através de Samuel. Eu quero te mostrar em nome de Jesus que também fará na tua vida. A Bíblia diz: então mandou chamá-lo, versículo 12, e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é este. Aí o 13, tomou Samuel o chifre de azeite, e o que ele fez? No meio de quem? Todos vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Por que no meio dos irmãos? Porque os irmãos desdenhavam de Davi. Pastor, continua aí na sua linha de raciocínio. Continua. E daquele dia em diante, o espírito, em letra maior, o espírito do pastor Alexandre estava sobre Davi. Era o espírito que estava sobre ele, não, o espírito da unção ágape veio, o espírito do Senhor, querido. Aí sabe o que Samuel faz? Se levanta e vai para Ramá. Vamos jogar por terra essa autoestima. Deixa eu falar aqui com as mulheres de Deus aqui, porque não é uma, são muitas que vivem isso, irmãos. A gente entende o período de vocês com TPM, tensão pré-menstrual. O que não pode acontecer é essa TPM ser pré, durante e após. Não aceitem isso. A gente entende que o que é clínico, o que é espiritual é espiritual. Isso aí pode ser um fator de autoestima baixa. O inimigo tentando soprar que tu não é ninguém. Ainda que ele diga que tu não é ninguém, você possui o Espírito do Senhor. É Ele que faz toda a diferença na sua vida. É Ele que muda todas as coisas. É Ele, irmãos, é Ele. Ele é o teu Pai. E aí você vai dizer: quero te encontrar. Sabe o que está faltando, irmãos? Verdadeiros encontros. E os verdadeiros encontros, eles estão acima da capacidade humana de interpretá-los. Eu acho que igreja, vida com Deus é assim, assim, assim. Querido, se você pudesse descrever o que é um verdadeiro encontro com Deus, você já estaria na glória com o Pai. Porque o Senhor sempre renova as suas forças, dia após dia. Cada manhã Deus faz algo novo na minha vida e na tua. A misericórdia do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram para sempre. Pastor, o que Deus quer de mim? Sabe o que Deus quer de você? Que você entenda que Davi tinha todos os motivos para deixar de correr. Ai, minha mãe, meu pai está vendo, me põe para cuidar de ovelhas. Pastor, meus pais me maltrataram até os 7 anos, por isso que eu sou assim. Pastor, meus pais fizeram um pouco de mim, por isso que eu sou desse jeito. E eu que quase que nem tive pai nem mãe. Você é tratado assim, ó. Isso não é motivo, querido, de você achar que por esse caso você é menor. E ainda que seja menor, legal, tu é vaso mesmo. Pastor, eu sou o vaso feio lá na minha casa, mas está cheio de azeite. Se tiver cheio de azeite, queridão, cá para nós, ninguém te segura. Tu é uma expressão viva do poder de Deus. Agora, se tiver vazio, realmente é complicado. Vaso feio, vazio, cá para nós, né, irmão? Só Jesus na causa. Agora, cheio, o que vai brilhar não é o vaso. O que vai fazer a diferença não é o vaso, e sim um conteúdo que é dentro do vaso. A presença gloriosa do nosso Senhor.
através do Espírito. Filhos, vai ao encontro do Pai de vocês. Por que deixaste de correr? Parou por quê? Por que parou? O Senhor está te chamando para essa corrida. Pastor, eu quase não tenho tempo para nada. É isso aí. E aí a mente não fica vazia. É isso aí, é isso que Deus quer de você. Ou será que daqui a um período você será mais um? Quero confrontar você aí. Quero confrontar você. Quero confrontar você agora. São 6 anos de ministério. Nesses 6 anos, muitos cruzaram o meu caminho. Querendo ou não, as pessoas vão precisar passar aqui na porta e dizer: poxa, a unção ágape ainda está lá, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Você entende? Diga amém. Não estou menosprezando igreja nenhuma não, nem ninguém que saiu não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que quem passa vai ter uma impressão de: ih, rapaz, eu saí. Nós já tivemos aqui o ministério de louvor, né? Com exceção do Eduardo, era outro, irmãos. Muitos levitas passaram. Os que estão em outra igreja, legal. E os que não estão, se perderam. E aí precisam passar por aqui e dizer: caramba, o pastor ainda é o mesmo? É. Quem tem lá ainda que está desde o início? Está o Eduardo, está o fulano, Beltrano, Ciclano, pastor João Belo e tal. Pessoas, irmãos, por favor, você não foi chamado para ficar à beira do caminho. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para que através da tua vida, em nome de Jesus, as pessoas venham olhar e venham dizer assim: ó, pô, aí ó. Se um dia Deus te tirar daqui, que possa te tirar, mas que você possa estar glorificando o Senhor em outro lugar, mais avivado, mais feliz, mais, sabe, mas você não pode, não foi chamado para ficar à beira do caminho. Tu não foi chamado para virar história, né? História das pessoas olharem e falar assim: fulano, não, pastor, não. Porque deixaste de correr? Porque tu parou por quê? Às vezes na minha vida e na tua nós paramos porque deixamos de desejar nos encontrar com o Pai. Pode apagar as luzes para mim. E eu queria que, com uma mão à altura do teu coração aí, porque a minha já está, você pudesse ter esse desejo no teu coração, na tua alma, de se encontrar com o Pai. Eu profetizo o Espírito Santo, aquele que faz toda a diferença. Ele está sobre a tua vida aí. Mesmo se sentindo tão pequeno, tão simples, Ele manda dizer para você: foi a você a quem eu escolhi. Receba dessa porção renovadora e permita que o Espírito Santo faça tudo aquilo que Ele necessita na tua vida, em nome de Jesus. Vou te encontrar, te chamar para ser meu Pai. Quero ser teu filho, habitar em tua casa. Eu vou te encontrar, te chamar para ser meu Pai. Eu quero ser teu filho, habitar em tua casa. Chega de prantos, minha alma está a procurar o perfeito e perfeito, sem medida
vidas sem medo, é o amor que tens por mim. Um sonho de luz, tamanha compaixão, Jesus mudou em meu ser, visitou a minha casa, Jesus. Vou te encontrar, te chamar para ser meu Pai. Eu quero ser teu filho, habitar em tua casa. Eu vou te encontrar, te chamar para ser meu Pai. Eu quero ser teu filho e habitar em tua casa. Senhor, se existem pessoas se sentindo tão pequenas, meu Deus, nada, meu Deus, elas possam entender hoje que é o teu Espírito quem faz a diferença e quem fará toda a diferença, seja no ministério, na família, no trabalho, Senhor. Faça dos teus filhos, Senhor, verdadeiros guerreiros e valentes, daqueles que não vão olhar para as circunstâncias, não, meu Deus, não. Vão entender que só o Senhor é Deus, e foi o Senhor que os escolheu para que vá e dê frutos, muitos frutos, no nome de Jesus. E os que creem digam amém e amém. As tuas palmas glorificam o Senhor Jesus.